boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider. Hoje está um bocadinho de vento, espero que o áudio que fique bom. E então pessoal, em primeiro lugar gostava de vos pedir se podiam ficar até ao fim do vídeo. Vou tentar fazer um vídeo pequeno para não ser muito maçador, porque este vídeo tem como intenção aqui interagir também com vocês e pedir um bocadinho a vossa opinião, tal como fiz aquele vídeo a dizer que estava a pensar em trocar de moto por causa desta moto não ter controlo de tração. Portanto, agora vou-vos falar aqui num assunto diferente, mas que a ideia também é vocês poderem interagir também comigo e dar a vossa opinião, que foi muito boa no outro vídeo. Então o que é que se passa aqui? Eu fui à concentração das Goldwing, como vocês sabem, e numa dada altura que eu gravei em vídeo, na parte final do vídeo, tinha lá uma Goldwing, um modelo anterior a esta, do ano anterior a esta, em cinzento. Esta é aquele azul mate, que estava convertida em termos de capacidade de bagagem, não é? Como é lógico, depois a Tour tem muitas outras coisas que também já falei em vídeo, a suspensão eletrónica e etc, não vou estar aqui a repetir outra vez, mas em termos de capacidade de carga, a moto estava convertida da Vegar para a Tour. E isso consiste em quê? Consiste em colocar a mala, portanto, aqui atrás, que além de dar aqui um acréscimo de 60 litros de capacidade, para o passageiro também muda completamente a perspectiva de se poder andar com passageiro, porque fica-se aqui com um sofá aqui atrás que não há passageiro nenhum que possa dizer que não está confortável a andar aqui, não é? E portanto, eu fiquei um bocado a pensar nisso e fui a pesquisar como é que funcionam esses kits e se há ou se não há, ou seja, às vezes naquele caso que eu via, se foi alguém que comprou o da Tour e de qualquer, não sei, de alguma forma conseguiu fazer, sei lá, furações e etc, e aplicar na Vegar, mas o que eu vi é que existe um kit realmente específico para esta moto, para colocar aqui a mala atrás. Eu fiquei assim um bocadinho iludido positivamente, porque no meu caso, da forma como eu tenho andado em termos de carga, com aquela mala da Samsonite aqui um bocado mal amanhada aqui atrás, que felizmente até o dia 2 nunca me caiu ao chão, mas também se me cair, se eu for numa autoestrada ou se for a conduzir à noite, eu posso nem sentir a mala a cair ao chão, e nunca mais a vejo, não é? Com computador e etc lá, roupas e etc. E fiquei a pensar se poderia ser uma boa aposta aqui para esta moto colocar esse kit. Até porque, por exemplo, no próximo ano, estou a pensar eventualmente em ir ao Cabo Norte, por exemplo, em fazer viagens bastante grandes, e andar com aquela mala ali da Samsonite ali atrás, não sei, amarrada com duas cordas, não sei se é muito boa ideia estar a apostar na sorte que aquilo não vai cair. E portanto, basicamente a ideia é pedir-vos um bocadinho a vossa opinião sobre se eu estarei a pensar bem em poder converter esta moto de Vegar para Tour em termos de capacidade de carga. O único senão que isto tem aqui, que para mim é o único senão, é em termos estéticos a moto, porque eu gosto muito desta moto assim em conceito Vegar, e foi por isso que não comprei na altura o modelo Tour, mas neste momento, após este ano, após um ano andar com a moto, eu acho que realmente em termos de capacidade de carga, que me fazia aqui falta ter aqui uma top case com 60 litros específica mesmo, e que é exatamente igual ao da Tour, ou seja, só quem for muito entendido na matéria consegue perceber que isto não é uma Tour, é uma Vegar convertida, até porque não há esta cor azul mate, não é, na Tour. Eu vou-vos deixar ficar aí um vídeo como é que fica esta moto
convertida de Vegar para Tour, para vocês também poderem ver em termos estéticos como é que fica, e falamos já a seguir para vocês também perceberem. Eu falo já com vocês. E então, pessoal, o que é que acham? Opa, fica ali a top case atrás, é certo, pá, mas em termos de conforto de passageiro e de capacidade de carga, pá, fica muito melhor. E ainda fica com a possibilidade de meter aquela mala da Curiacá em cima da top case, pá, que me dá fico com 150 litros de capacidade de carga, em vez de ficar só com 60, não é? Que são as malas de lado, 30 de um lado e 30 do outro. Ó pessoal, o que é que vocês acham? Deixem-me só dizer-vos o preço que eu vi. Claro que este preço acresce a mão de obra, obviamente, porque isto... e tem outra coisa importante, antes de falar no preço. Eu já perguntei se eventualmente daria para colocar e pôr conforme eu quisesse utilizar. Opa, e não dá. Portanto, eu colocando aquilo é para andar sempre assim com a moto com aquilo fixo, porque é preciso tirar os bancos fora, é preciso apertar muita coisa, aquilo portanto não dá para ser como aquelas top cases normais que só se coloca, portanto coloca-se e tira-se conforme a gente precisa. Portanto, aquilo era para ficar definitivo, ok? Era para ficar definitivo, até porque é preciso levar a uma oficina da Honda para voltar a tirar, se uma pessoa quiser, não é? Portanto, tem esse pormenor também. Em termos de preço, opa, eu só vi uma empresa que faz isso, específica, mas anda tudo dentro de mais ou menos da mesma coisa, anda ali na casa dos 2.100 euros, 2.200, e além disso, claro que acrescenta a mão de obra, não é? Levar a um concessionário da Honda, pedir a um concessionário da Honda que mande vir um kit específico para a Goldwing e pedir para montar. Pá, na minha opinião, deverá andar ali na casa, se calhar, dos 2.300, 2.300 a 2.400 euros, mais ou menos. É a minha impressão. Não pedi orçamento ainda, é só uma perspectiva que eu tenho. Opa, e portanto, tendo em conta tudo isto, e tendo em conta que eu vou fazer viagens grandes, vou continuar a fazer viagens grandes, mesmo para Portugal e tudo, opa, levar as coisas na mala. Ainda tem outra coisa muito importante, que é, fico um sítio para pôr sempre o capacete, sempre que vou a algum lado, seja ir aqui a um shopping, uma coisa de proximidade, ou ir a um evento das Goldwings, não tenho que andar com o capacete na mão, nem ficar com o capacete aqui exposto em cima do banco com aquele arnês em aço. Fica uma coisa fechada, trancada, com chave, que ali ninguém toca, portanto dá também uma segurança diferente, e portanto o capacete ocupa meia mala e a outra meia mala dá para pôr muita coisa a nível de roupas e etc, e conforme também já disse, dá para pôr aquela mala da Curiakina ainda por cima, que dá para pôr, atenção que essa mala da Curiakina não se pode colocar coisas muito pesadas, porque vai ficar em cima da top case, mas tipo a roupa, o equipamento para a chuva, casacos e roupa, dá para pôr aqui em cima ainda na mala, que tem que ser coisas leves. Mas eu acho que podia ser uma boa aposta a pensar agora na primavera de 2024, lá para março ou isso, para apanhar o próximo verão. Acho que estava a pensar que podia ser aqui um bom upgrade para as minhas viagens. E portanto, pessoal, aquilo que eu vos peço mais uma vez, que a experiência foi muito boa, deem a vossa opinião com base nisto que eu vos disse. Deem-me a vossa opinião, tendo em conta o acréscimo de bagagem que eu vou poder ter, versus o preço também, obviamente que o preço também conta. Deem-me a vossa opinião sincera em relação a isto, se podia ser uma boa aposta. Ok, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.